Olá pessoal, nesse vídeo eu vou comentar sobre um debate, a conversa, né, que teve entre o Euler e o Scania sobre Lucas, versículo 1, né, capítulo 1, versículo 1. Vamos ver então como é que é essa passagem na Bíblia de Jerusalém. Vou colocar é o primeiro verso de Lucas, né? Então, visto que muitos já tentaram compor uma narração dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra, a mim também pareceu conveniente, após acurada investigação de tudo desde o princípio, escrever-te de modo ordenado, ilustre Teófilo, para que verifiques a solidez dos ensinamentos que recebeste. Então, aqui o ponto ele está escrevendo para Teófilo, ilustre Teófilo, ele usa a palavra kratistos, né, que é uma palavra excelentíssimo. Em algumas outras textos ele usa a palavra excelentíssimo. Aqui estava ilustre, né? E essa palavra é usada para governadores em Atos dos Apóstolos. Então, é um personagem importante, uma autoridade, possivelmente uma autoridade romana, Teófilo, né? E ele diz: para verifiques a solidez dos ensinamentos que recebeste. Então, ele já foi instruído de alguma maneira é, no Evangelho de Jesus e vai receber mais dados, né? Então, isso não seria tão estranho, porque você tem outros personagens ali, como Cornélio, centurião Cornélio, você tem Sérgio Paulo, você tem Erasto, né, que são pessoas que são autoridades, de alguma maneira, têm algum cargo ali em Roma, e já começa a se interessar pelo cristianismo. Né? Quem vai explorar esse assunto é esse livro aqui, sempre cito ele, né, do Wayne Mix, que ele fala que o cristianismo começa de baixo e já começa a provocar o interesse de algumas autoridades romanas, né? Então, esse é o ponto. Então, ele fala que algumas testemunhas oculares e ministros das palavras já escreveram. A mim também pareceu conveniente. Então, ele está se excluindo. Ele não é uma testemunha ocular dos fatos que ele está narrando ali. O ponto aqui a se colocar é quando ele diz assim: fatos que se cumpriram entre nós, tá? Então, o Scania ele está propondo uma outra tradução para isso. Ele está vendo da seguinte maneira: visto que muitos tentaram escrever em ordem uma narração a respeito dos assuntos de Estado que se cumpriram entre nós. Então, você veja que tem muitas traduções em português que colocam assim, dos fatos que aconteceram entre nós, que ocorreram entre nós. Né? A Nova Jerusalém já não vai usar isso, já vai usar que se cumpriram entre nós. Então, nessa parte dos que se cumpriram, que é o que o Scania está propondo, ela não diverge da versão de Nova Jerusalém. Então, não há grande controvérsia com relação a isso. É possível que se cumpriram. Né? Que o argumento do Scania é que a palavra em grego aqui que é usado para se cumpriram, em todo o Novo Testamento ela tem a função de se cumprir, nunca é ocorreram. Então aqui também seria se cumpriram. Ok, a versão de Nova Jerusalém também dá se cumpriram, concordando com a proposta do Scania, tá? Então nesse ponto não há grande divergência. Vai haver grande divergência com relação aos fatos, né? Aqui está se referindo aos fatos que se cumpriram entre nós, está se referindo ao Evangelho de Jesus, à vida de Jesus, ao reino dos céus, a todo esse contexto aí que Jesus está falando. Afinal, todos os assuntos que Jesus fala, né? Então, e o Scania está dizendo então que seria esses assuntos, na verdade, seriam assuntos de Estado. Esses fatos seriam assuntos de Estado, porque essa palavra que é usada aqui, pragmaton, você em todas as outras ocorrências, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, ela sempre vai estar relacionado a assuntos de Estado. E não precisa estar epipragmaton, como o Euler alegou. Independente de ser epi ou não. Em todas elas que aparecer pragmaton, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, no Antigo se referindo sempre à Septuaginta, né, o texto da Septuaginta, em grego, ela sempre vai se referir a assuntos de Estado. Então seria estranho eu usar o mesmo pragmaton, que é o plural de pragma aqui, e ter outro sentido. Todos concordam que o pragmaton, o pragma, né, ele assume assuntos de Estado. Não há divergência quanto a isso, né? Os léxicos, por exemplo, de Cambridge, ele lista ali mais de 8 sentidos para a palavra pragma.
Um deles é o de coisas de Estado, assuntos de Estado. Ninguém diverge disso, tá? A questão é saber, nesse ponto aqui, qual é o contexto que está sendo colocado. No Novo Testamento segundo e no Antigo grego, sempre que essa palavra é usada, sempre é com sentido de assuntos de Estado para o Scania, tá? Então, ficamos na divergência do Euler com o Scania com relação a essa palavra aí do pragmaton. O Scania, ele cita autores, tá? Ele vai citar autores que vão dizer que Lucas ele se baseou em Macabeus, no livro de Macabeus. Ele vai usar Fox Jackson e Kirsopp Lake in The Beginnings of Christianity e também o Theodor Vogel, que eles vão dizer que Lucas tem muita afinidade com os textos de Macabeus. E Macabeus, particularmente em 2 Macabeus, você tem várias ocorrências ali em 2 Macabeus, em 2 Macabeus 3:38, 4:2, 4:21, 4:23, 10:11, 11:1, 13:12, 13:2, 13:23 e 14:26. Todas essas ocorrências aí em 2 Macabeus, elas são ocorrências que mostram pragmaton nitidamente se referindo a assuntos de Estado. O que não é tão estranho, porque o texto de 2 Macabeus é um texto que está sendo escrito num contexto de guerra, né? Então é razoável que quase sempre alguma coisa relacionada com guerra, com reino, com negócios do reino, interesses do Estado, esteja referenciado ali, tá? O Euler, ele tratou dessas questões aí de 2 Macabeus, mas ele acabou concordando que em 2 Macabeus tudo tem a ver com, pelo menos acho que ele citou, né? Tudo tem a ver com assuntos de Estado, ele está meio que concordando. Mas ele sempre chama atenção que, por exemplo, em 2 Macabeus 10:11 aparece epiton pragmaton. Então, segundo ele, o pragmaton vai assumir esse assunto de Estado quando vier com esse epi, tá? Então, e pelo contexto, né? Pelo contexto. Esse epi não vai ter lá em Lucas, tá? Epiton pragmaton, não vai estar assim em Lucas, vai estar só com pragmaton. Então, em 2 Macabeus, das citações usadas pelo Euler em 2 Macabeus, parece que todos concordaram que o pragmaton ali está sendo usado para assuntos de Estado. Mas o Euler avança um pouco mais e vai para outras citações, em que ele aponta em que claramente não é assunto de Estado. Então, eu estou usando pragmaton e não é assunto de Estado, tá? Então, ele vai citar 3 Macabeus, aí já não estamos em 2 Macabeus, tem 3 Macabeus 1:4. 3 Macabeus 1:4, o que eu vou ter ali? 3 Macabeus 1:4, quando uma luta amarga resultou e as coisas estavam se tornando um pouco a favor de Antíoco, Arsinói foi até as tropas com lamentos e lágrimas, sua madeixas desgrenhados, e exortou-os a defender a si mesmos e seus filhos e esposos bravamente, prometendo-lhes dar 2 minas de ouro se vencessem a batalha. Então aqui é claramente um contexto de batalha. As coisas que se referem são coisas relacionadas com a batalha. Então 3 Macabeus 1:4 não é assuntos de Estado que está aqui traduzido, mas essas coisas que ele está referindo é assuntos de Estado. Então, nesse ponto, está alinhado com o entendimento do Scania. Porque, veja, o Euler chamou a atenção seguinte, tem trechos que os tradutores não traduzem como coisas de Estado. Mas se você lê o contexto, as tais coisas são coisas de Estado. Então, está dentro da interpretação do Scania, né? Então, nesse caso aqui, estamos falando no contexto de guerra, né? 3 Macabeus, também ele citou o capítulo 7. 7 vai aparecer assim: o rei Ptolomeu Filopator aos generais do Egito e a todas as autoridades do governo, saudações e boa saúde. Aí vem a carta que ele escreve. Então, são questões de Estado, né? Porque é um rei que está escrevendo aos generais do Egito. Então, 3 Macabeus 7:1, 3 Macabeus 7:9,
quando ele fala em vingar tais atos, se você está ali no contexto de guerra, um general escrevendo para os outros generais e falando em vingar tais atos, são atos de guerra, né? Então aqui são assuntos de Estado, claramente. Apesar de não estar traduzido no texto em português, aqui está traduzido como assuntos de Estado, tá? Mas esse 3 Macabeus aí, que foi citado pelo Euler como não sendo assuntos de Estado, me parece que trata de questões de Estado. Apesar de que no texto em português não aparece assuntos de Estado, mas as coisas que se tratam ali são assuntos de Estado, né? Outra citação que aparece, que é citada, é Baruque, né? Baruque 2:33, que ele aparece assim: e reconhecerão que eu sou o Senhor, seu Deus, e lhes darei um coração e ouvidos para que ouçam, e me louvarão na terra e do seu exílio, lembrados do meu nome. Eles se converterão no seu dorso enrijecido e de suas ações perversas, porque se recordarão do que sucedeu aos seus pais. Então, essas ações perversas seriam as tais coisas, o tal pragmaton, né? Que coisas, que ações perversas são essas aqui? No contexto aqui de Baruque, 2 Baruque, ele fala assim, 2 Baruque 21, assim diz o Senhor, curvai vosso dorso e servi ao rei da Babilônia. Assim ficareis na terra que eu dei a vossos pais. Mas se não escutardes a voz do Senhor para servirdes ao rei da Babilônia, fareis com que a voz da alegria e a voz do prazer, a voz do noivo e a voz da noiva cessem na cidade de Judá e de Jerusalém. Então ele está falando em servir ao Deus ao rei da Babilônia. Então ele está falando aqui de traição. Ele está falando aqui de traição. Você trair, se juntar ao rei do outro império, o império da Babilônia, isso é assunto de Estado. Então Baruque parece estar, apesar de que não está sendo usada a palavra assuntos de Estado, mas as coisas que se tratam aqui, no Baruque 2:33, parece assuntos de Estado. A mesma coisa vai aparecer em Jeremias, tá? Em Jeremias 44:22, que ele vai estar falando do mesmo tema. E Javé já não se pôde conter diante da maldade de vossos atos e das coisas abomináveis que fizesse. Que coisas abomináveis que fizesse? Traírem ao Deus Javé e se unirem ao rei da Babilônia. É essa a traição que está se tratando aqui. Então se encaixa dentro de uma interpretação de assuntos de Estado, né? A outra passagem é 4 Macabeus, tá? 4 Macabeus 1:16. Aí vem aqui: o assunto que vou discutir é mais filosófico, isto é, se a razão devota é soberana sobre as emoções. Tá? Isso é o 4:1. Aí no 4:16 ele fala assim: a sabedoria, em seguida, então está falando de uma questão mais filosófica, é o conhecimento das questões divinas e humanas e das causas delas. Então veja, aqui está usando pragmaton como causas, né? Questões divinas, aliás, pragmaton está em questões divinas e humanas. E logo no começo do capítulo está se referindo a pragmaton, a uma questão mais filosófica. Então aqui realmente em 4 Macabeus 1:16, quando ele fala das coisas divinas, não parece estar falando em questões militares aqui. Tanto que ele já faz a advertência em 4 Macabeus 1, que se trata de uma questão mais filosófica. Então, conclusão, o que nós temos aqui? O argumento que está sendo colocado ali pelo Scania, basicamente é o seguinte: olha, no Lucas 1, essa palavra em grego que é usada aqui para cumprir, ela, durante todo o Novo Testamento, ela está sendo usada para cumprir. Então não pode ser coisas que ocorreram, tem coisas que se cumpriram entre nós. Aqui, ok, inclusive a própria Bíblia de Nova Jerusalém usa a tradução como cumprir. E o segundo ponto, o pragmaton, as passagens, quase todas as passagens de Macabeus. Macabeus é um texto escrito em contexto de guerra, então ali, muito possivelmente, todos os textos estão se referindo a questões de guerra, questões de Estado, tá? E ali, a única passagem que estaria
talvez, fora desse escopo, seria 4 Macabeus 1,16. Aí realmente parece que é uma questão mais filosófica, não está se referindo ao assunto de Estado, e ali tem pragmaton. Pragmaton citando ali no contexto de coisas que não seja assunto de Estado. E ali está pragmaton, né? Não está epipragmaton, é só pragmaton, né? Das coisas divinas. Então ali realmente não parece ser coisas de Estado. Ali está muito parecido com Lucas, que também só usa a palavra pragmaton, não usa epipragmaton, né? Então ali está mais livre para interpretar como sendo atos em geral, né? Enfim, e aí nesse fica então só essa versão, só essa passagem, 4 Macabeus 1,16. Não sei se o Euler teria outras passagens de pragmaton que não assume assuntos de Estado. Eu só consegui anotar esses 5 aí. Seria 3 Macabeus 7, versículo 2, versículo 9, 4 Macabeus 1,16, Baruque 2,33 e Jeremias 44, 22. Dessas 5, a gente reviu agora. Parece que só tem uma delas aí, 4 Macabeus 1,16, que não fala de assuntos de Estado. As outras parecem sim se enquadrar dentro de assuntos de Estado. Mas o contexto do Evangelho, aí vem outra discussão, né? A questão de saber se o Evangelho trata, o Evangelho em si, toda a estrutura, trata de assunto de Estado. Bom, Jesus fala que dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele parece separar as coisas de César e de Deus. Não parece misturar. A ideia de uma Jerusalém celeste, ela, se é que ela veio então em 70, a paz se instaurou ali? Não, porque em 130 teve nova rebelião. Então não se cumpriu aquilo que estava se profetizando ali totalmente, plenamente, né? Porque ali viria um reino de paz depois, quando Jerusalém celeste viria. Então Jerusalém celeste parece ser uma metáfora, né? Parece, e também nenhuma Jerusalém celeste desceu do céu ali em 70. Então é claramente essa figura, essa Jerusalém celeste que desce, está sentada à direita de Deus Pai. Tudo isso aí são figuras, são metáforas que são construídas. Tudo indica que é isso, né? Então, assim, não é uma coisa literal que está sendo colocada, né? Não é uma cidade literal que vai descer do céu. Não é isso. Pelo menos é isso. Então, essa questão também é problemática, quer dizer, imaginar que Jesus está ali definindo quem vai ser quem ali no governo, não é isso que está sendo tratado. Então, nesse sentido, os evangelhos, eles não estariam se encaixando bem de uma proposta de discutir temas de assunto de Estado. Ele está falando da vinda do reino dos céus como a vinda do reino de Deus, né? Para fazer a justiça de Deus. E, enfim, ele está falando da mensagem de amor ao próximo. Essa é que é a mensagem principal dos evangelhos, né? Não é tratar de questões de Estado, o fato de citar Herodes, citar o censo de Quirino, são eventos históricos que estão sendo narrados ali. Não vai tratar do censo de Quirino, como fazer o censo, ele não vai tratar sobre isso, né? Então, parece um pouco forçado entender o Evangelho como um texto que trate assuntos de Estado. Então, no contexto, que é onde eu acho que tem que dar o significado da palavra, o contexto não é de assuntos de Estado. Parece que está falando de uma mensagem de Jesus, que ele está falando em termos mais de atender, né, aos mandamentos de Deus, mais nesse sentido. O sentido que ele dá, por exemplo, que uma palavra quando ganha o plural, ela ganha um novo sentido, como costa, aí você bota ela no plural, ela ganha um novo sentido, costas, que é a parte de trás. Mas ela não perde o sentido do original. Então, tudo bem que pragmaton tenha um sentido que é assunto de Estado, que a palavra no singular não tenha. Mas ela não perde o sentido original, continua havendo-se. Costa, costas também pode ser litorais. Ela não perde o primeiro sentido. O que vai definir o sentido da palavra é o contexto. Esse é o ponto. É o contexto. E o contexto ali, o fato de estar escrevendo para Teófilo, ou o Teófilo, como outras pessoas que estivessem interessadas no cristianismo, não parece tratar ali de assuntos de Estado. Então, o contexto, no meu entendimento, não é assuntos de Estado. Tá? Então, essa palavra não teria esse significado de assunto de Estado. Agora, a palavra pragmaton,
de fato, quando ela aparece no Antigo Testamento, né, principalmente ali nos textos de Macabeus, que é um contexto de guerra, ali realmente a maior parte, tirando aí o 4 Macabeus, 1:16, né, a maior parte está tudo se referindo à questão de guerra. E Baruque e Jeremias estão se referindo à questão da traição com o governo da Babilônia, são questões de Estado. Mas, enfim, eu acho que a questão do Euler reforçar que a interpretação em Lucas 1 ela não é usada por nenhum exegeta, e correto, realmente a maioria dos autores não interpreta Lucas 1 como assunto de Estado. Né? Mas essa é a tese do Scania. Né? O Scania está exatamente querendo propor essa tese. Quer dizer, aí não adianta dizer que ninguém propõe isso. Sim, porque o Scania está propondo uma interpretação ali que é isso que está sendo discutido. A tese dele é essa, né? Então, de fato, nenhum autor coloca esse sentido lá, porque a proposta dele é trazer esse sentido. Mas, enfim, eu acho que são essas observações, é meio que um resumo aí dos argumentos colocados aí no debate, pelo menos do que eu entendi, do que eu pude anotar. Muito obrigado, então.